Oi, gente, tudo bem? Ontem teve mais um capítulo aí da novela Ex-Presidente Lula, com a juíza Carolina Lebos determinando a sua transferência da Polícia Federal de Curitiba para um presídio comum em Tremembé, no interior do estado de São Paulo. E o belo disso tudo é que numa democracia regulada pelo Estado Democrático de Direito, os mecanismos de peso e contrapeso da justiça funcionam. Então, na medida em que a juíza determinou essa transferência, várias lideranças de esquerda, eu cito aqui uma fala muito veemente da deputada federal Jandira Fegali, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se manifestaram em relação ao Supremo, e o Supremo paralisou a sua pauta do dia para analisar o caso e determinou por 10-1 a manutenção do ex-presidente Lula na Polícia Federal em Curitiba. Em que pese toda a emoção que esse caso do presidente Lula impulsiona, tanto para defensores como para acusadores, eu acho que o que tem que prevalecer é o bom senso e o que reza a nossa legislação, que embora não seja muito clara em relação à manutenção de prisão de ex-presidente numa sala de Estado Maior, mas algumas peculiaridades do caso da condenação do ex-presidente Lula a gente tem que mencionar. Por exemplo, ele não tem uma condenação definitiva, ou seja, a sentença dele ainda não está transitada em julgado e ele já começou a cumprir a pena, tá? Por uma decisão de que condenados em segunda instância devem começar a cumprir a pena, que eu discordo, né? Já coloquei isso, inclusive, na campanha do ano passado, dizendo que discordava disso, achava que, e continuo achando, que para que um preso em segunda instância comece a cumprir a pena, é necessário que nós façamos uma alteração, tanto na Constituição como no Código de Execuções Penais. Mas, enfim. Um outro ponto é que o elemento-chave da condenação do ex-presidente Lula é uma delação premiada do Léo Pinheiro que nem homologada ainda está. Então, me parece que todo esse desenho que foi construído em relação à condenação do presidente Lula tem claramente um cunho eleitoral, porque fica a pergunta: se o presidente Lula não tivesse sido preso, condenado em segunda instância, e aliás o processo dele transitou numa rapidez nunca vista, porque o processo do Aécio Neves, do José Serra e de tantos outros do outro lado estão praticamente engavetados. Mas enfim, se o presidente Lula não tivesse sido preso e tivesse concorrido às eleições presidenciais, qual o quadro que nós estaremos vivendo hoje? Essa é uma pergunta que fica no ar. Bom, mas independentemente desse fato, a gente tem que fazer uma outra reflexão. O presidente Lula, ele já é um idoso de mais de 70 anos. Existe também na legislação brasileira o Estatuto do Idoso, que diz que idoso condenado também deve ser recluso em uma condição especial de reclusão. O fato de que o ex-presidente Lula tem um habeas corpus na iminência de ser julgado pelo STF, tem uma mudança de regime para o semiaberto na iminência de ser implantada, ou seja, a soltura do ex-presidente Lula é próxima, é questão de semanas, no máximo meses. Então, o que é que faz uma juíza determinar a transferência do ex-presidente Lula para um presídio comum, se não a imagem emblemática que ficaria do ex-presidente Lula trancafiado, aí sim, atrás de uma cela com grades? Me parece mais um espetáculo de pirotecnia do que um zelo pelo cumprimento da legislação ou um zelo pelo erário público, que dizem também que é muito caro manter o presidente Lula e é inconveniente mantê-lo na Polícia Federal. Reforço a tese de que os próximos capítulos dessa novela vão ser emocionantes. A audiência da Globo vai despencar nas novelas. Por quê? Porque o STF está se sentindo acuado pela Operação Lava Jato.
as mensagens que vazaram do The Intercept mostram claramente que o ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, se articulou com o Deltan Dallagnol para construir provas, para sincronizar procedimentos, para que a sentença já pré-estabelecida pelo então juiz Moro pudesse ter uma certa robustez. Isso é conluio. E isso desequilibra totalmente a sentença. E uma das coisas que o Supremo vai avaliar, a pedido da defesa do ex-presidente Lula, é se o juiz Sérgio Moro é suspeito ou está suspeito para ter proferido a sentença. Se isso ocorrer, tá certo? Vai demonstrar ainda mais claramente o conluio que houve. E o interessante é que ontem o ministro Gilmar Mendes, e aí, gente, não me interessa se vocês gostam do Gilmar Mendes ou não. Eu acho que nesse momento nós temos que nos despir dos ranços, dos ódios, né, e analisar a letra fria da lei. Ontem o ministro Gilmar Mendes falou uma coisa que eu já havia falado há 2 semanas atrás num vídeo aqui no canal. O juiz Sérgio Moro aventou a possibilidade, que o atual ministro Sérgio Moro aventou a possibilidade de destruir as mensagens do The Intercept. Aí o Supremo disse, alto lá, nós queremos uma cópia dessas mensagens. E eu havia dito num vídeo o seguinte, que antes de se destruir as mensagens, haveria ou há necessidade de se periciá-las, para saber se elas são verídicas ou não. E ontem o Gilmar Mendes disse exatamente isso, as mensagens já estão em poder do Supremo e já estão prontas para serem periciadas. E aí, meus amigos, a pergunta que fica é a seguinte, se a perícia demonstrar que essas mensagens são verídicas, ainda existem 600 áudios para serem vazados, e se esses áudios também forem verídicos, forem periciados, vai ficar claro que o juiz do caso se articulou com a parte de acusação, a parte acusatória, para proferir a sentença. E aí todo o processo vai ficar eivado de vício. Então, essa é uma questão grave da qual a democracia brasileira não pode abrir mão de apurar esses fatos. Em nome da democracia, é necessário que esses fatos sejam apurados. Por quê? Repito, o que fortalece a democracia é o Estado democrático de direito. Se nós não formos capazes de seguir a legislação, de seguir o que está dito na Constituição, nós não seremos um Estado democrático, nós seremos uma anarquia. Então nós não podemos compactuar com isso e eu repito, estou ansioso aí para ver os próximos capítulos dessa novela, em que vai dar. O certo é que as barbas do Moro e do Dallagnol já estão de molho. Forte abraço, até a próxima.